Ordenou o lançamento do Frank Simmons, que era secretário da William Burke. Quando aconteceu o incidente, Fala, Bruno. Oxe, tem dois Bruno? Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa. Boa tarde. Fala, João Vitor. João Vitor tava mais corroborando com a gente com o inferno, sobre o inferno de fogo não existir do que atrapalhando. Fala, JRD. É JRD que tá falando, né? Isso mesmo. Ô, Bruno. Bruno é o rapaz que eu tava conversando com ele ontem à noite numa live, ou não? Eu acho que não. Tô confundindo. Provavelmente não. Acho que a gente já conversou, mas acho que não foi ontem, não. Mas verdade. então, João Vitor, ontem tu não falou sobre a questão do inferno de fogo, porque eu também tava dirigindo, não deu pra ouvir muita coisa de tu. Mas pelo que eu ouvi dizer, que Mateus 10:28 fala mais de uma aniquilação do que um tormento, né? De fogo, na verdade, não precisa nem da Bíblia pra gente saber que não existe, né? Tem uma obra aqui, ó, deixa eu mostrar. Rapaz, vê bem, eu sinceramente quero ser muito bem sincero com os senhores. Quando no Novo Testamento Jesus fala do Hades, por exemplo, a palavra grega Hades, que é a agressização. Quando Jesus fala do quê? Repete aí, por favor, que eu não ouvi. Quando Jesus fala do quê? Do Hades. Do Hades. Sim, o que é que tem? No Novo Testamento, que é a agressização da palavra Sheol no Antigo Testamento. Se eu chegar aqui e dizer para você que Hades, né, não transmite Sim. a ideia de uma realidade espiritual, eu estou chamando o próprio Jesus Cristo de mentiroso, porque se ele contou uma história como essa, falando sobre o Hades, ele queria transmitir um valor espiritual, isto é, tudo que Jesus faz no Novo Testamento, ele quer transmitir um valor espiritual. Logo, se eu digo, olha, a palavra Hades lá significa tudo, menos uma realidade espiritual pós-morte. Então, é uma covardia, tá? É uma covardia, é uma agressão com os meus interlocutores e com o próprio Novo Testamento. Mas me diz uma coisa, o próprio Jesus foi pro Hades, tu sabia disso, né? Amadurece mais essa ideia aí, agora tu me bugou. Tu tá falando quando ele morreu, né? Isso, quando Jesus morreu ele foi pro Hades, aí ele foi atormentado também, foi? Porque, olha o que diz aqui, ó, Atos 2:27 e o 31, né? Diz assim, ó, porque, isso é uma citação do Salmo 16:10, onde aparece Sheol. Aí no grego vai estar Hades, aí. Porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ao 31. Prevendo isso, Davi falou da ressurreição do Cristo, que nem foi deixado no Hades, nem o seu corpo viu a corrupção. Ou seja, o corpo de Jesus não foi deixado no Hades, por quê? Porque ele não iria permanecer lá para sempre, porque ele ia ser ressuscitado no terceiro dia. Então, o próprio Pedro, citando Atos 2 aqui, citando Salmo 16:10, ele conclui que Jesus estava no Hades e que saiu. E a Vulgata Latina diz assim, ó, inferno, inferno, a Vulgata Latina. Aí eu tenho a seguinte pergunta. Jesus passou 3 dias no Hades, João Vitor. Jesus comparou o Hades com o coração da terra. O filho do homem, assim como Jonas estava no ventre do peixe, o filho do homem vai passar 3 dias no coração da terra. Aí eu faço a seguinte pergunta. Esse inferno que Jesus foi, o Hades, ele estava em tormento ou ele estava em estado de inatividade? Vamos lá. O que é que Pedro está dizendo? Primeiro a gente tem que entender, Ele né? foi pro Hades.
Tá, Pedro está explicando, né, que a profecia de Salmos 16 se cumpriu em Jesus. A ideia é: Deus não deixaria Jesus no estado de morte. Observe o argumento de Pedro, por exemplo, em Atos 2,31. Ele vai dizer o seguinte, que previu a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades. Ou seja, o ponto do texto é a ressurreição. Não é que Jesus foi para o inferno de fogo, é que ele morreu, mas não permaneceu morto. Então, O ponto é que ele não permaneceu no Hades. Aí eu te faço a seguinte pergunta: esse Hades que Jesus foi ao morrer, era um local de tormento ou era um local de descanso? Peraí. Mas a questão que eu estou tentando abordar é a seguinte. Veja, se o Hades... a argumentação é a seguinte: se o Hades fosse o inferno de fogo, a gente teria alguns absurdos de acordo com o pensamento jeovista. Porque Jesus teria ido para um lugar de condenação, não é isso? Não, o inferno nunca foi local de condenação. O inferno é a palavra latina para os termos hebraicos Sheol e Hades. Por exemplo, o próprio Salomão aqui, ó, olha o que diz aqui, Eclesiastes 9:10, eu vou ler na King James. O próprio Salomão fala: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Em grego, na Septuaginta, Salomão botou no Hades. Salomão não, né? Os tradutores. Botou Hades, no Sheol, para onde tu vai, não há trabalho. E Jerônimo, que traduziu a Vulgata Latina, ele colocou para o inferno, para onde tu vais. Ou seja, Jerônimo, ao ver Sheol e Hades no Antigo e Novo Testamento, ele colocou inferno. Agora o termo Geena, ele deixou do jeito que está. Mostrando que inferno, de acordo com o latim, eu vou até abrir aqui o dicionário latim, significa isso aqui, ó. O próprio Jó, minha gente, ele aqui, ó, disse que ia para o Sheol, ele preferia o Sheol. Aí a Vulgata vai dizer que ele preferia ir para o inferno. Aí olha que Jacó também disse isso. Aí olha aqui o dicionário, tá bem pequenininho, mas deixa eu focar aqui a tela, aqui, ó. Inferior, mais baixo, inferno, baixo do ventre, as partes inferiores. Então inferno significa isso. Aqui, ó, partes inferiores. Então, quando a pessoa morre, o próprio Jacó, a primeira vez que aparece a palavra Sheol, Hades, é para Jacó, que disse que ia para o Sheol junto do seu filho José. Aí Jerônimo botou o quê? Inferno. Jó também é a mesma coisa, Sheol, inferno. Salomão, Sheol, inferno. Mostra, o próprio Jesus foi para o Hades, para o inferno. Não um local de tormento, mas um local de descanso dos mortos. Seja bom ou Deixa eu só complementar a ideia rapidinho, que aí o João Vitor, ele entendendo melhor o que, é que a gente Deixa tá meu defendendo. professor de matemática depois falar, Luiz Eduardo aí, foi um professor de matemática, tá certo? Depois de tu, vi Rafa. Beleza. Ó, a história de Jó, que tu até mencionou aí, Regis, até reforça essa ideia, né? Porque Jó, ele estava justamente no momento bem deprimido, né? Tava sofrendo com só o cão, e aí o que é que ele queria? Ele preferia estar morto, porque ele morto, ele não teria que passar por aquele sofrimento, né? Então ele fala, olha, quem dera eu voltasse para o ventre da minha mãe, quem dera eu fosse para o Seol, né? Para a sepultura. Aí se ele entendesse que o Seol ali, o Hades, fosse um local de tormento, esse comentário de Jó não teria pé nem cabeça. Ele queria acabar com o sofrimento que ele estava passando, indo para o lugar onde ele ia sofrer mais ainda, e para sempre. Não tem pé nem cabeça. É porque ele entendia que o Seol, na verdade, era um local de inatividade. Era o mundo dos mortos, é o cemitério simbólico de toda a humanidade, né? A sepultura simbólica aí de toda a humanidade. Não tem distinção entre bem e entre quem é bom e quem é mal quando vai para o Seol ou para o Hades. Todo mundo vai para a sepultura. Perfeito. Deixa o Luiz falar se agora. Se me permite uma parte... Deixa o Luiz falar. Fala, Luiz, se ele estiver disponível. Professor? Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, para todos. Bom. Fala aí, pode falar, fica à vontade. Eu estava vendo aí o debate aí a respeito do Sheol, né, do inferno. Fala um pouquinho mais perto do microfone, teu áudio tá um pouquinho baixinho. Eu entendo que existe um estado intermediário, né? Quando alguém morre, se a pessoa morre selado com o selo do Espírito Santo, hoje vai para o paraíso, conforme lá em Lucas
a história do ladrão da cruz. Uma pessoa morreu sem ser selado, sem a marca da salvação, sem Cristo, vai para o Hades, que é um lugar de tormento. Essa palavra Hades, no Antigo Testamento, se refere a Sheol. É como nosso irmão falou aí. Essa palavra de respeito à sepultura, lugar dos mortos, inferno também. E eu entendo dessa forma. Eu entendo que essa palavra Sheol, ela se repete no Novo Testamento, serve na Hades, que é o grego, no grego Hades. Então, eu defendo que antes que Jesus morresse e ressuscitasse, esse lugar Hades, não, esse lugar Sheol, ele ficava em um lugar com o Senhor de Abraão e o Sheol, né, o lugar de tormento. E abaixo dele o Tártaro, o abismo, onde estão presos os demônios. Então é assim que nós acreditamos, né? Agora, quando depois do juízo final, Deus vai pegar os perdidos, né, e vai lançar no Geena, que é o lago de fogo. É como ele pegasse o inferno, Hades, e lançasse no lago de fogo. Então é assim que eu acredito. E Maravilha. antes de Abraão existir, o que acontecia? Oi? Só Peraí. um minutinho, só uma Não, eu vou partezinha. responder. Eu vou responder. É o que, querido? Antes que Abraão o quê? Daí, antes de Abraão existir, você entendia que acontecia o quê? Não, então, eu entendo que a partir do momento que o homem começou a morrer, né, desde Adão, o homem descia para esse lugar chamado Sheol. Então, aqueles que morriam salvo ia para o seio de Abraão, ia para um paraíso. E os perdidos, como, vamos lá, Caim, ia para o lugar de tormento. No caso, Abraão não existia ainda. Não, mas entende, olha só, Nem isso, olha só, salvação existia ainda. isso, peraí, isso aí é uma questão de nomenclatura, Jesus conta uma parábola só para ilustrar que existe um lugar, né, de descanso para os salvos e um lugar de punição para os perdidos. Certo, tudo bem. O lugar de punição é o Hades. Rapidinho aí, Isso, rapaz. O lugar de isso. punição é o Hades, mas o próprio Jesus, ele foi pro Hades. E aí? Não, mas vamos lá, a Bíblia diz que ele foi nesse lugar para fazer o quê? Para pregar uma mensagem. Não uma mensagem Não de foi, não. arrependimento. Peraí, escuta. Não foi. Isso não. Não, peraí. Não foi uma mensagem para arrependimento, para salvar alguém, não. Foi uma mensagem para confirmar a profecia bíblica, né? Você leu esse texto Aonde diz para isso? nós, pra gente ver se A Bíblia não diz que ele realmente está pregou assim. Lê aos novamente. espíritos em prisão? Não. Porque Aí foi Regis, após a ressurreição É bom ler o dele, texto. Luiz. Regis, Eu acho lê novamente. que Vamos ler o aqui. inferno só se Pessoal, acendeu depois que Jesus saiu. Eu acho que é isso. pera aí, gente. Lê novamente o texto de Atos 2 aí, ó. Porque o próprio texto, seu Luiz, o próprio texto mostra qual foi o objetivo de quando se menciona de Jesus no Hades, né? O próprio texto aí do Atos ele fala, tá? Esse texto de Pedro aí que você está citando já é outro contexto. Lê novamente o texto que tu citou, Regis. Eu vou ler Atos 2, eu tô lendo a tradução brasileira. Diz assim, ó. Atos 2, do 27 e o 31. Vou pular o do 28 e o 30. Diz assim, ó. Porque não deixarás a minha alma no Hades. Ou seja, indicando que a alma de Jesus estava no Hades, sim. Aí, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, indicando que ele não ia apodrecer lá no Hades. Prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo, que nem foi deixado no Hades, nem o seu corpo viu a corrupção. Então aqui o próprio Pedro, professor, está dizendo o seguinte, que o próprio Jesus foi para o Hades. Aí a seguinte ele ficou em tormento? Não, querido. O contexto aí tá falando de ressurreição, tá? Não tem nada a ver com Muito bem, é isso aí, pessoal. 1 Pedro 3,19, ali relata que Jesus fez após a ressurreição. Isso, não era aí deixa eu só ler aqui o a texto morte dele, não. Só deixa eu ler o texto aqui que o professor citou. Aí, na realidade, o texto diz assim, ó. Olha o 1 Pedro 3,18. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas, pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Aí olha aqui o que Pedro vai dizer. Ele morreu no corpo,
mas foi ressuscitado no espírito. Ou seja, indicando que isso aqui já é a ressurreição de Jesus, ó. Aí, Deixa eu e ler no aqui. espírito, rapidinho, e no espírito, ou seja, após a sua ressurreição espiritual, ele foi e pregou os espíritos que estavam presos. Então, certo. Perfeito. Então, após a ressurreição dele, foi que ele pregou. Após ele sair do Hades, foi que ele pregou. E a questão é essa, o texto lá de Atos não tem nada a ver com pregação não, seu Luiz. O texto de Atos está falando que Jesus não ficou no Hades para ele não apodrecer lá, porque ele foi morto, ficou 3 dias lá, mas ele não ficou lá para sempre, ele foi ressuscitado. O corpo dele, a alma dele não foi permitida continuar no Hades, porque ele foi ressuscitado. É isso que o texto está falando, porque todos os mortos vão para lá. Vê só, esse texto aí, vê só, ele faz uma, ele é primeiro citado em relação ao rei Davi, não é isso? Então, essa profecia, né, de dupla referência que se cumpriu em Davi, né, também se cumpre em Cristo, lógico. Então, vê só, essa questão de Cristo aí, do seu corpo aí não se corromper no Hades, então diz respeito à sua ressurreição. Exato. Então, ok. Agora, em Pedro, o 3, 18 e 19, diz que ele pregou aos espíritos em prisões. E tem mais, ó. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade dos dias esperados de Noé. E enquanto se preparava a arca, na qual, isto é, 8 pessoas, 8 almas, né, se salvaram pelas águas. Então, Cristo aqui desceu a parte mais profunda da terra, pregou o Espírito em prisão. Não, o texto não diz isso. O texto fala que após a sua ressurreição foi que ele pregou. Então, após a ressurreição, você está dizendo que ele pregou quando estava no Hades. Ele não pregou quando estava no Hades, ele pregou após sair do Hades. Vamos lá, vê só. Então, peraí. Você tem que acompanhar, seu Luiz, a linha cronológica que o próprio texto ele mostra. Vamos lá. Vocês creem o seguinte. Vocês creem assim, né? Que Jesus, ele morreu, aí passou um tempo lá no Hades, aí Cristo, Exato. aí Deus o ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele vai para o Hades de novo. Não, ele não vai para lá de novo, não. Aí não está dizendo que esses espíritos estão no Hades. Em nenhum lugar diz que esses espíritos estão no Hades. Peraí. Posso dar uma palavrinha agora? Eu posso dar uma Não, palavrinha? peraí, calma aí. Calma, que a gente está Então, vamos lá. conversando sobre ele. Vamos lá. E onde é que estão esses espíritos? Bom, eu não vou assumir coisa que o texto não fala. O texto diz onde é que tá? Mas, meu amigo, então você quer dizer que existem vários lugares onde Deus coloca. Vamos lá. Você crê assim. Não, Meu mas amigo, quem está inventando que o Hades é um lugar para os espíritos estarem presos é você, né? A gente Meu não, amigo, a gente meu não amigo, defende isso, não. Vê só. Eu acabei de dizer a você o seguinte. Eu acredito nos estados de intermediário da seguinte forma. Existe um lugar para os salvos, hoje paraíso. Para os perdidos, existe o quê? Existe o lugar de tormento, o Hades, que é no grego. E para os demônios, que está apresentado, Tártaro, o abismo. Pronto, acabou. Pois vamos supor que eles estejam no Tártaro. Vamos lá, vê só, calma aí. Aí vamos lá, quer dizer que você acredita que existem outras divisões, né? Não, meu querido, vamos lá. O Hades e o céu é a mesma coisa, ponto. Peraí, é o quê? Certo? Não, peraí, é o quê? Hades e céu é a mesma coisa, ponto. Show? Céu e Hades é o mesmo Porque, lugar. assim, o Sheol, para onde... Ele tá falando Sheol, viu? Não é céu não, viu? O céu e Hades é diferente. Ó, vê só, peraí, ó. Sheol, eu tô falando Sheol, tá? Sheol, na antiga aliança, ele tomava como lugar dos mortos, né? Lugar dos mortos. Exatamente, e o Hades é a mesma coisa. Sim, eu sei, mas o Sheol também, na antiga aliança, diz respeito a um lugar para onde iam as pessoas que morriam, ou salvos ou perdidos. É o que eu estou dizendo, é o que eu disse. É isso que ele está dizendo, Luiz. O Hades também vai os salvos e os perdidos. Pronto, aí vamos lá. O Hades é a mesma coisa. Então vamos lá. Defina para mim o que é o Sheol hoje, agora. O Sheol hoje, né? É a mesma coisa que era antigamente. Mas é a sepultura simbólica de todos os humanos. A sua repartição é como? Diga aí. Como você crê? É a mesma coisa como era entendido antigamente. É a sepultura simbólica de toda a humanidade. Independente de você ser bom ou mal, todos os mortos vão para a sepultura. Mas agora, por que eu não digo... Não tem divisão. Por que eu estou dizendo que é sepultura... Escute até o final.
Por que eu digo que é sepultura simbólica e não literal? Porque a sepultura literal varia onde a pessoa mora. De onde a pessoa morre, né? Posso morrer e ser enterrado, minha sepultura literal é um buraco no chão. Ou uma pessoa pode morrer afogada, a sepultura literal dela é o fundo do mar. Mas todos nós estamos numa sepultura simbólica. Todos nós vamos para o Sheol ou o Hades. A diferença entre os dois é só o idioma. Sheol é hebraico. Ou seja, Hades é Jonas, grego. por exemplo, achou que ia morrer dentro do ventre do peixe. O ventre do peixe ia ser o Sheol dele, a sepultura dele. Exatamente. Mas a questão que o rapaz levantou aí, o JRD levantou, o argumento que ele fez foi o seguinte: olha a linha lógica dele. Ele me perguntou, essa conversa começou comigo e no final das contas eu não falei nada ainda. Por quê? Ele disse assim, olha, Jesus foi ao Hades, né? Atos 2:27. Aí ele me disse o seguinte, se eu tiver errado ele pode me cortar. Tá, Jesus foi ao Hades. Ô João Vitor, mas ele foi atormentado lá? Logo, inferno de fogo não existe. O problema é que isso é uma falácia lógica, porque a conclusão não decorre das premissas. Porque, veja, porque Hades não é um inferno final. A própria Bíblia distingue os lugares. No Novo Testamento usa termos diferentes. Por exemplo, o Hades. Qual é a função do Hades? É um estado intermediário dos mortos. O Guiena é uma punição final. O Lago de Fogo, juízo final. E há um texto que prova, tá, que não são a mesma coisa. Por exemplo, se você pegar Apocalipse capítulo 20, versículo 14, a morte e o Hades foram lançados no Guiena, né, no Lago de Fogo. Se Hades é jogado no Lago de Fogo, então eles não são a mesma coisa, nem são o mesmo lugar. Agora... Perfeito, João Vitor, mas por que a sua Bíblia traduz tudo pro inferno? Tá defendendo doutrina TJ, tá gravando? Tá defendendo doutrina TJ, pô. Continua. Tô gostando. O que é que Atos 2 realmente discute? Pedro não está discutindo o inferno. Ele está discutindo a ressurreição. O argumento dele é o seguinte: Davi morreu e continua morto. Cristo morreu, mas não permaneceu no Hades. A conclusão, Cristo ressuscitou. O tema do discurso é a vitória sobre a morte, não a condenação eterna. Então, veja, esse texto que você usa para provar, olha, o inferno não existe, porque Jesus ficou no Hades, ele foi atormentado, isso é um argumento ilógico. Esse não foi esse argumento. Do JRD, tá? Foi, esse foi o argumento. Deixa eu dizer qual foi o real argumento dele. A gente não pode ser desonesto. Deixa eu lhe dizer. Não pode ser desonesto. Pessoal, peraí. Exatamente. Calma. Pra onde foi Caim quando morreu? Só um minuto que eu estou tentando falar. Vou explicar mais uma vez o que é que o JRD disse para você refutar o que ele disse, não atacar um espantalho. O que ele disse foi: Hades não é um local de tortura. É isso que ele falou. Hades e o Sheol do hebraico é a mesma coisa. É um local para onde todos os mortos vão. Uma sepultura simbólica que não faz distinção de quem foi bom e quem foi mal. Todos os mortos vão para o Sheol ou para o Hades, que é a sepultura simbólica da humanidade. Portanto, conclusão lógica é: o Hades não é um local de tormento, não é o inferno de fogo. Esse foi o argumento dele. Não é que porque o Hades não significa inferno de fogo, logo o inferno de fogo não existe. Ele não argumentou isso. Não creio assim. Você tá atacando o espantalho, tá? Não creio assim, não. Não, então, eu entendi o que você está dizendo. Né? Eu entendi. Mas isso não derruba o inferno de fogo. O que você provou é apenas uma distinção de termos. Não é uma inexistência do inferno. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas, você apenas provou a distinção. Gente. O argumento inicial foi que o Hades era inferno, tá? Você disse no começo que o Hades era inferno de fogo, o local de Mas no tormento. caso, você acha que tem lógica o Deus que é amor fazer um local para torturar as pessoas, ou você não acredita que ele seja amor? Eu não acredito que Deus tenha amor. Eu acredito que ele é um Não, amor. falei que ele é. Eu falei assim, faz sentido, tem lógica o Deus que é amor fazer um local para torturar as pessoas, ou você não acredita que ele é amor? Mas Deus também é justiça, amado. É justiça também. Sim, meu jovem. Não, mas no caso aqui eu tô falando com o João Vitor, porque ele argumentou sobre esse assunto aí, sobre esse tipo de local ser para torturar, né? Mas no caso aí eu posso incrementar na minha pergunta as duas coisas. Deus é amor e Deus é justiça, porque realmente faz todo sentido uma pessoa que é justa julgar de um modo justo, né?
Então vocês me mostrem onde que está a justiça. Uma pessoa pecar aqui 30 anos, 50 anos e ser atormentada e torturada a eternidade inteira. Ok. O inferno foi criado para quem exatamente? O diabo e seus anjos, correto? Não, na verdade não. O inferno, que é Não? o Hades, ele foi criado para todos os mortos. O inferno de fogo, o lago de fogo? Lago de fogo. Não, o inferno de fogo não existe não. O lago de fogo, ele é simbólico. O lago de fogo não é o local literal. Isso aí eu sinto de medo. Na Bíblia não fala isso não. Ok? Fala isso sim, quer ver? na Ô, meus Bíblia, Abre lá, amores, Apocalipse. veja só, vamos lá. Vamos ver então. Ô, Royal, Apocalipse olha só. 20:14, vamos ler. Royal, peraí. Ó, deixa eu ser um pouco aqui de detalhe. Vamos lá, ó. Sheol, na antiga aliança, era o quê? Me diga aí. Meu Deus, eu já respondi essa pergunta umas 10 vezes, mas vamos lá, vamos calma responder aí, de novo. vamos lá. Era o quê? Era lugar dos mortos. Vou- Pera aí, e o que mais? É só isso, é o lugar simbólico de todos e os mortos. sepultura. É o- E sepultura. Rapaz, você fez a pergunta, eu posso responder até o final? Sheol e Hades significam a mesma coisa, 2 pontos. Não, fale Significa só, fale do Sheol, só na antiga aliança. Vamos lá, na antiga aliança. O Sheol. Sheol, que é a mesma coisa do Hades. Sheol significa 2 pontos. A sepultura simbólica de toda a humanidade. Porque simbólica Como já assim expliquei. simbólica? Como assim simbólica? Já expliquei, vou explicar de novo, tá? Não, Porque a explica- sepultura. Eu já tinha explicado, vou explicar de novo. Porque a sepultura literal, ela varia dependendo de aonde a pessoa morre. Eu posso morrer ser enterrado, minha sepultura literal é um buraco no chão. Eu posso morrer afogado, minha sepultura literal é o fundo do mar. Eu posso morrer devorado por um animal, minha sepultura literal é o bucho do bicho. Mas todos nós estamos numa Depois a sepultura, bosta. uma sepultura simbólica. Pronto, você crê assim, vamos lá. Esse é o E céu. que mais? E o que mais? Só isso é o Sheol, que é a mesma coisa do Hades. Aí vamos lá, veja só, ó. Eu acredito assim, ó, na antiga aliança, desde Adão até a morte de Jesus e sua ressurreição, o Sheol para mim era assim, ó. O Sheol tinha 3 divisões. O lugar do seio de Abraão, um lugar que esse nome aí, ele só é titulado como seio de Abraão para mostrar um lugar de descanso, lugar de tormento, e abaixo disso aqui, o Tártaro, o abismo. Pronto. Para mim, isso aí era o Sheol da antiga aliança. Agora, eu não tiro o seguinte, que a palavra Sheol também se referia à sepultura. A essa colocação aí. Então, eu defendo que na antiga aliança, por exemplo, morreu Adão, morreu Eva, morreu Abraão, foi para o lugar de descanso. Agora, os perdidos, como Caim, foi para o Sheol, mas para o lugar de tormento. Eu defendo que não é, tipo assim, um lugar único. Eu não acredito que Caim estava junto de Adão. Você crê, Royal, sim? Junto? Acho que Adão e não, Caim é possível. estão no mesmo lugar. Não. Deixa eu ler um texto aqui rapidinho. Não, pessoal, peraí. Quem crê aqui todos que voltaram Adão. ao Peraí. Quem crê aqui que Adão, Abraão, Davi, estava junto com o Caim? Todos eles Não. voltaram ao pó. É só a gente olhar o Não, eu não creio. o Rico Bora ver, falando. rapidinho aqui, bora ver o que... Peraí, pessoal, Tem que organizar. Deixa eu ler o texto aí, deixa eu ler um texto aí. Peraí, rapidinho. Olha o que diz aqui, ó. Ah, vamos de cada vez. O Regis vai falar, depois a gente passa aqui pro Ramos, depois tem o João Vitor, né? Vamos tentar falar um de cada vez. Valeu. Olha o que Salomão escreve aqui, ó. Salomão, ele fala, Luiz, que todos vão pro Sheol. Todos. Então, desde Adão, que trabalhou após cair do pecado, até Caim, Abel, todos eles estão no Sheol, segundo o que diz Salomão em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Agora, a questão de receber a salvação, a ressurreição, Caim e Adão não vai receber, Abel vai. Mas que Caim, Abel e Adão, todos eles estão no Sheol. Mas quem vai ser salvo, vai receber na ressurreição, vai ser Abel. Mas olha o que diz aqui Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e 20. Pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Todos têm o mesmo fim. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo espírito. De modo que o homem não tem superioridade sobre os animais. Todos, o 20, todos irão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e todos retornam ao pó. Então, o pior humano que já existiu, o bigodinho lá da Alemanha, Hitler, tá no Sheol. O melhor homem que já existiu,
não vou botar Jesus porque ele é perfeito. Eu vou botar Moisés, está no Sheol também. Todos estão no mesmo local. Agora, quem vai ser salvo, vai ser ressuscitado, isso aí quem vai decidir é Jesus, está lá em Atos 17:31. Agora, o Sheol e o Hades é a mesma coisa. É onde os mortos vão morrer. O próprio Jesus foi para lá e voltou 3 dias depois. E depois que ele voltou do Hades, ele foi lá e pregou para os espíritos em prisão, que se refere aos demônios e não às almas desencarnadas das pessoas do dilúvio. Pregar para os demônios, misericórdia, não acredito não. Ó, isso aí não. Ali a palavra grega é arauto. Ele não pregou mensagem de salvação, não é evangelion. Ele Não pregou creio não, ali. assim não. Mas ali no grego não tá de pregação. Querigma. Querigma é pregação, é verdade. Tarauto, é verdade. Pregar para demônios. Isso aí Mas ele não pregou para salvação, ele pregou de mensagem de julgamento, para para condenação. A palavra grega ali não é querigma mesmo, não. É verdade. O Nisso próprio aí texto lá em concordo Pedro com o rapaz. disse que ele falou às pessoas lá do tempo de Noé. Antes do Não, dilúvio de Noé. então, aos anjos que não mantiveram a posição original lá em Gênesis 6. Anjo não, as pessoas. É anjo. Lá, João O Vitor. próprio, depois você pega o wiki da Assembleia de Deus, você vai ver lá que ele diz que ele se refere a anjos. Mas a gente vai mudar um pouquinho o tema, se a gente for para se aprofundar mais. Mas depois você checa lá o dicionário wiki da sua religião. Lá vai dizer que se refere a anjos. Tá certo? Mas voltando Vai, aqui... pode falar, Ramos. Eu queria ver a visão do Royal e de vocês sobre essa passagem aqui, ó. É lá em Apocalipse 20:10. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado, outras traduções falam lançado, jogado, no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. Essa parte aqui que dá a entender. E lá eles serão atormentados para todo sempre, seculum seculum, de dia e de noite. Eu queria que você, o Royal, interpretasse aqui essa frase aqui. Certo. Lê o versículo 14, por favor, para a gente entender o que é o lago de fogo. Tá? 14. Tá, vamos lá. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Perfeito. O próprio Apocalipse está explicando que o lago de fogo não é um lugar literal. O lago de fogo é a segunda morte. Agora vamos raciocinar. Não é difícil entender o que é a segunda morte. A primeira morte é uma morte herdada de Adão. Uma morte que é por causa do pecado. Uma morte que não é por causa do pecado. A segunda morte é uma morte que Deus dá. Uma morte que Deus causa, ela não tem volta, ela é irreversível. Nem o sangue de Jesus pecado, exato, a morte pelo pecado, você pode escapar dela por causa do sangue de Jesus, do sacrifício dele. Você tem o direito à ressurreição. Já a segunda morte, não. Já a segunda morte... Mas essa segunda morte você está dizendo que é tipo fim, acabou ali... E não volta nunca mais. E não tem sofrimento, não tem nada mais, acabou. É, a destruição eterna. Mas não seria meio injusto, o Royal? Pensa comigo, o diabo e seus anjos estão aí desviando milhões e milhões e milhões de pessoas, fazendo maldade de milhões de pessoas. Mas o fim deles é só ser destruído. Muito fácil, deixar de viver. E tu queria que o fim dele é a melhor coisa que poderia acontecer. Ô, Rafa, peraí. E tu queria que o fim dele foi que ele ficasse vivo eternamente sendo atormentado? Porque se o cara tá vivo, sofrendo, atormentado, sendo torturado, ele ainda tem vida eterna. Ele tá levando um monte de gente pro mau caminho, cara. Tá desviando um monte de gente. Só lembrando que o diabo e seus demônios são seres espirituais. O fogo não queima eles. Isso. Mais um motivo que isso aí não é literal, né? Mas por que a gente tá falando por que o Royal tá falando ali seriam atormentados pelos séculos dos séculos de dia e de noite? Por quê? Simbólico? É para sugerir que eles ficariam encarcerados nessa situação e é irreversível. Nada a ver, isso aí, nada a ver. O texto não disse não. Bom, vocês têm que explicar por que o lago de fogo significa segunda morte. Se você pegar a palavra lá em original, quer dizer... Peraí, deixa eu falar. Peraí, gente. Deixa eu só tentar terminar de concluir o raciocínio para reforçar
por que o Lago de Fogo não é um local, tá? Primeira coisa que vocês têm que resolver, e não sou eu, é na doutrina de vocês, é tentar defender que o Lago de Fogo é um local literal, sendo que o próprio capítulo acabou de dizer que o Lago de Fogo é segunda morte. Então não é um local. O Lago de Fogo representa, ele significa segunda morte. Segunda morte é um efeito, é um estado. Assim como a primeira morte, acabei de explicar, é a consequência do pecado, é a morte que herdamos de Adão, e dessa nós podemos ser ressuscitados. Uma morte que é dada por Deus, essa não tem volta. Se Deus lhe julgar e pensar, nem o sangue de Jesus salva você, é morto para sempre, é destruído. Aí eu vou reforçar, por que que isso faz sentido, esse entendimento, até dentro do texto que você acabou de ler, Ramos. Você acabou de ler no versículo 14, que a morte será lançada no lago de fogo. Que o mundo dos mortos, adivinha qual é a palavra que está aí? O Hades, vai ser lançado no lago de fogo. E ainda citou outra coisa que eu me esqueci qual é. Mas essas três coisas aí, elas não são pessoas para serem atormentadas. Por acaso a morte pode ser atormentada? Mas essa segunda morte, é uma pessoa? o modo de dizer segunda morte não é simbólico, não? Não, aí é tudo simbólico. Um é simbólico e representa outra coisa simbólica. Segunda Não tem pé nem morte cabeça. quer dizer separação eterna de Deus, mas por favor. Meu Deus do céu. Não tem nada a ver. morte, Luiz. Não tem nada a ver. Vê só, vê só. Peraí, Luiz. Peraí, Luiz, calma. A segunda morte, ela é. Veja só, o texto fala assim: a morte e o Hades foi para o Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Se você olhar textos do Antigo Testamento, até o próprio texto que o apóstolo Paulo cita lá em 1 Coríntios 15, que a morte vai ser reduzida a nada, ou seja, então a morte, ao ser lançada no Lago de Fogo, ela vai ser reduzida. E Isaías, em capítulo 25, verso 8, ele vai dizer que a morte será aniquilada. Então o Lago de Fogo, a pessoa ou a coisa ir para o Lago de Fogo, quer dizer que ela vai deixar de existir, vai ser aniquilada, reduzida a nada. E olha como é que isso se encaixa. Papo furado, só um minutinho. E olha como é que isso se encaixa perfeitamente na nossa doutrina, na nossa interpretação. Né? Porque se a vida eterna será dada para as pessoas, a morte deixará de existir. Então a morte é destruída. A morte recebe o Lago de Fogo. Tudo que é jogado no Lago de Fogo é destruído. A morte deixa de existir, porque as pessoas vão viver para sempre. Se todo mundo vai viver para sempre, se ninguém vai morrer, chora que tá pouco, tá? Se todo mundo vai viver para sempre, se todo mundo vai viver, se você me ser moleque, cara, não é homem, não é? Royal, se todo mundo vai viver para sempre, gente, vocês têm que deixar pelo menos eu terminar o que eu estou falando. Aí eu vou passar a fala para vocês. A segunda morte significa a separação final de Deus, amigo. Eu te avisei, tá, João? Desistência. Já avisei. Depois você sobe de novo. Quando eu concluir a fala, a gente conversar aqui com o Luiz e o Ramos, aí eu deixo tu subir de novo. Concluindo, tudo que é jogado no Lago de Fogo é destruído. Se as pessoas vão viver para sempre, e o Regis acabou de até trazer outros textos aí, a morte vai deixar de existir, a morte vai ser reduzida a nada. O capítulo seguinte, Apocalipse 21:4, e a morte não existirá mais, não haverá mais morte, choro, nem dor, nem tal. A morte vai deixar de existir. Se ninguém vai morrer, adivinha o que não vai existir também? Sepultura. Por isso que o Hades também é jogado no Lago de Fogo. Porque o Hades também é destruído, porque não vai haver mais morte. Isso se encaixa perfeitamente na nossa doutrina. Diz ali, agora, o Royal, no 21:4, não haverá mais, não é para os salvos? Então, perfeito, cara. É isso mesmo. O fato de não haver mais morte é porque ela foi lançada para o Lago de Fogo, logo, conforme disse Isaías, ela foi aniquilada. O Lago de Fogo é isso, é deixar de existir. Royal, vê só, Royal. Apocalipse capítulo 11, versículo 12, ali. Aquilo ali é uma ressurreição, sim ou não? O quê? Deixa eu pegar o notebook aqui por ler. Capítulo 20, 11 e 12. Aquilo ali é uma ressurreição dos perdidos, sim ou não? 11 quanto? Do 11 e 12. Deixa eu ler aqui. E o 13, já foi falado aqui já? Ele citou o 14. É bom ler o contexto. Isso aqui é uma ressurreição ou não? 11 e 12 assim, ó. Depois dos 3 dias e meio, entrou neles espírito de vida. Não. Apocalipse 20, 11, 12 e 13. Lê aí. Ah, sim, entendi. Achava que era o 11. Capítulo 11. Eu quero saber. 20. Então vi um grande trono branco. Isso vai valer? Então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, e aqueles que estavam sentados nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. 12.
Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele à morte, e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Aí vem o 14 aí, né? Que ele fala sobre esse 14 aí. Vê só. Eu quero saber o seguinte: o que é uma ressurreição? É o quê? Voltar a viver. Voltar a viver. Basicamente isso. Mas vamos lá. Os perdidos, vai ter um corpo, sim ou não? Os perdidos, como assim? Vamos lá. Caim, deixa eu ver mais outro. Saul, sei lá, os perdidos, Adolfo Hitler, enfim. Não, tá bom, Caim. Eles vão ter um corpo, sim ou não? Para ser julgado, eu acho que sim. Caim não vai ter, não, mas pessoas, por exemplo, os indígenas que morreram na ignorância, eles vão ser ressuscitados. Peraí. Eu quero saber se. Ó, vê só, gente, vê só. Se os perdidos, desde Caim até o último rebelde aqui na Terra, vai citar, vai ter um corpo, sim ou não? Não. Vai não. Caim e Judas, por exemplo, não vão ressuscitar, não. Gente, miséria, pronto. Aqui tá falando que vai, né? E vamos lá. Aí vamos lá. Aí o que é que vai acontecer com o Caim? Aí vai ser aniquilado. Ele vai passar. Ele não vai Pois, deixa eu desistir. Mas olha a lógica de vocês. A lógica de vocês é o seguinte: que Deus vai citar Caim. Espera aí, calma. Tá certo? Vamos dizer que Caim vai ser ressuscitado. Caim, tu fez isso e aquilo. Aí Deus vai destruir ele de novo, velho? Que lógica é essa aí? Deus parece que é burro, né? Não, veja só, olha, você não ele pode... quer ressuscitar Caim para jogar dentro de um lugar pegando fogo. A doutrina da ressurreição. Tantos os salvos pedidos vão ressuscitar os mortos. Um com o corpo sem glória, outro com o corpo glorioso. Começou esse negócio. Assim, esse corpo aí é justamente para ele ser jogado aonde? No lago de fogo, pessoal. Simplesmente isso. Agora, Royal aí tem uma doutrina dele mesmo, porque ele usa a base bíblica, usa texto isolado. Ô, Luiz, eu li ao Corão, foi? Deus, você tá mais pra irmão de Baal, não? No versículo Como é que tu vai 14. defender? Olha, vê só, ó, o texto aqui, ó, vê só, o nosso irmão aí. Peraí, o nosso irmão leu assim, ó. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está beijo, falso profeta. E o que é o lago de fogo? Peraí. E a morte? Noite será atormentado para todos E a sempre. morte? E o que é o lago de fogo? E a morte vai ser atormentada? O lago de fogo é o quê? Mas por que colocaria ali atormentado, então? Sim, Não, pera aí, Ramos. Já expliquei isso aí, tá? Pera aí, Ramos. E a morte vai ser atormentada, Luiz? Hã? E a morte vai ser atormentada? Que Porque a morte vai pro mesmo local que a besta e o falso profeta vai. E o diabo também vai. A morte vai ser atormentada? Legal. O texto. Eles que não estão acompanhando, tá vendo? Cadê o texto? Leu 14. A gente acabou de ler, o Ramos acabou de ler. E a esse morte e o texto, inferno Vocês foram não lançados acompanham, lá de depois fogo. disso Vamos lá, a gente peraí. Você vê a dedicação e a seriedade que eles têm com a Bíblia. A morte aqui se refere a um lugar. E o inferno também. Pronto, simplesmente isso. é lançado no lago de fogo. Vai acontecer o que com a morte? Se o lago de fogo é um local de tormenta, a morte vai ser atormentada. Peraí. Ô, Royal, inferno aqui, pessoal. Inferno aqui é uma pessoa... Meu filho, inferno? segundo Não, me você, diga. o lago de fogo... A morte aqui, pessoal, 14. Eu que fiz a pergunta, você consegue responder? Sim. A minha pergunta foi, se o lago de fogo é um local de tormento, a morte é lançada no local de tormento. A morte vai ser atormentada? Meu amigo, eu acabei de dizer, a morte aqui, pessoal, a morte inferno é um lugar... Então, assim... Que vai ser atormentado. Pessoas que estão nesses lugares vão ser lançados. Simplesmente isso. Não tá falando pessoas aí, tá falando que a morte, amigo, a morte e o Hades são lançados lá. A morte aqui não se refere, tipo assim, pessoal, a uma pessoa, a um lugar que tem pessoas dentro. Aí se você não aceita a Bíblia, aí não é culpa minha. É você porque que o texto não está falando de pessoas. Não, é você que não está aceitando, amado. O texto não está falando de pessoas mortas. Aqui é bem claro. Luiz, mas peraí, minha pergunta não foi respondida. A morte. Peraí, Rafa. A morte que vai pro mesmo. Rapidinho, Luiz. A morte que vai pro mesmo local onde o diabo vai ser atormentado, ela vai ser torturada também, a morte? São pessoas que estão nesse compartimento. Eu tô perguntando, a morte. Responde minha pergunta. A morte que vai pro mesmo local que o diabo vai. O texto do 10 não diz que o diabo vai ser atormentado dia e noite? O diabo é um ser pessoal. Os demônios Pronto, isso. Também. E a morte vai para esse mesmo local que o diabo vai.
a morte, ela é uma pessoa para ser atormentada? Ô, amado, mas aqui a morte aqui não é uma pessoa, não. Acabei de dizer, não é pessoa, não. Não é Poxa, então você admite que ela não vai ser atormentada, né? O quê? Então você admite que a morte não vai ser atormentada, né? Presta atenção. A morte e inferno aqui se refere ao quê? A pessoas que estão nesse lugar. Aqui a morte aqui não é morte, fenômeno, não. Faz favor, pessoal. Faz favor. Eu acho que vocês têm É quem que tá falando a outra voz? É o Tá na Bíblia ou é o GRD? Até agora eu não disse nada. Ah, tá. Então. Tá. Desculpa. Mas, ô GRD, deixa eu fazer uma pergunta importante aqui. Essa pergunta é bem importante. Se caso for isso daqui mesmo, o que o Luiz está falando, que vai ter o Lago de Fogo lá de sofrimento. O Lago de Fogo vai existir, homem. Não, tudo bem. Mas é a destruição. Não, mas eu falo assim, se for o lugar de tormento que muita gente acredita, você acha que Deus seria injusto, na sua visão? Não, Deus seria, se for dessa forma, hipócrita, né? Porque em Jeremias seria capítulo hipócrita, 7, ele seria contraditório e hipócrita, porque Jeremias 7... Luiz, deixa eu falar, pergunta pra mim. Deus seria hipócrita, porque em Jeremias 7, 30, 31, ele disse o seguinte para os israelitas: vocês queimaram seus filhos no fogo para deuses falsos, algo que nunca havia passado isso no meu coração. Então, se ele condenou a prática dos israelitas de queimar as pessoas no fogo, ele mesmo vai fazer isso no final? É um pouco contraditório, né? É o mesmo que eu disser assim para tu, não come vômito não e eu fico comendo. Não seria hipocrisia? Respondeu com sinceridade. Mateus, vê só, Mateus 25 e versículo 45, quando Jesus julgar as nações ali, né? Ele, vê só, vê o que é que ele vai dizer. Eu vou ler do 40. Haverá um julgamento das nações. Então, quando ele julgar as nações, Cristo vai sentenciar os rebeldes, quando ele for estar em glória. Vê só, versículo 40. E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Peraí, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Aí, pessoal, é porque eu tive fome, não deixa de comer e tal, começa a escrever. Versículo de número 45. Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos não fizeste, me não fizeste, irá este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. E aí? Tá errado essa tua tradução. Por que tá errado, meu Deusão? Pronto, eu vou rasgar minha Bíblia. Porque a palavra... a tradução você pode deixar de usar perfeitamente, mas a Bíblia não. Porque a palavra grega aí que Mateus usou foi kolatso, que significa podar, cortar, decepar. Tem nada a ver com tormento aí, não. Não, aqui, irão estes para o tormento eterno. Acabou, meu filho. Teu argumento, a minha tradução diz isso, mas o grego que Mateus usou... Vamos lá. Mateus usou, escute, calma, Luiz, calma. Mateus usou, não foi a tua tradução, Mateus usou o grego, koiné. E o grego koiné coloca kolatso, que é decepamento, podar, cortar. Não tem nada a ver com tormento. Peraí, vamos lá. Então, pessoal, deixa eu dar minha opinião, que eu fiquei calado até agora. Qual é a Bíblia para você que está certa? É somente a sua? Não, é o grego. Aqui, o grego. É o grego. A palavra lá é cola, senhor. Aí tá correto. A palavra lá é cortar, podar. Sim, tem muitas versões que traduz por... Quer dizer que... Vamos lá. Essa minha tradução tá errada. Sim. Assim, é porque ela é uma cópia latina. Aí ela colocou uma ideia... Certa. Eu não disse a minha, eu disse o grego. A minha Bíblia não é grego. Shalom, pai pra vocês, tá bom. Poxa, vai correr, Luiz? Eu não posso falar, porque se eu for citar minha Bíblia aqui, tá tudo errado. Mas no original tá escrito. Peraí, pessoal, peraí. Vamos falar o quê? Eu tô falando de tradução, não tô falando da sua Bíblia. A Bíblia tá correta. Peraí, não. Eu tô citando a Bíblia, lendo aqui a Bíblia, como a Bíblia... Você tá lendo uma... Calma, Luiz. Você tá lendo uma Bíblia que tem por sua tradução os viés dela. Do mesmo modo que a sua Bíblia colocou que Adão tem narizes. Ela tá correta em colocar que Adão tem narizes? Ou é narinas? Meu filho, isso aí de respeito... Pronto, vamos lá. É dois ou é dois?
Narina aqui, narina quer dizer o quê? Narizes. A tua Bíblia colocou narizes. Um ser humano só tem um nariz. Você tem que entender assim, ó. Existe Bíblia. Eu Eu posso falar, não falei nada até agora, eu posso falar? Deixa o... Peraí. Deixa eu ver aqui. A minha Bíblia fala narizes, tá certo aqui. Soprou em seus narizes. Mas Então, deixa tá eu fazer. correta essa tradução? Tá correta essa tradução? Mas dá pra Nariz? dizer que é narina, filho. Dá pra Não, dizer mas- que é narina. Não, nariz é plural de nariz. Sim, meu filho. Do mesmo jeito que a sua Bíblia, lá no Salmo 22, colocou unicórnio. Aí vamos lá, vê só. Vamos lá. Se eu ler o texto aqui. Deixa eu falar um pouquinho aqui, por assim, favor. Peraí, tá na Bíblia. Peraí, tá na Bíblia. A tops, Veja- a tops. O quê? A Bíblia é tops. A Thompson, mas parece que ela é uma Almeida, viu? Só que ela tem... Ela é estudo- Almeida, é. Pronto, A Thompson é Aí Almeida. fica difícil. Aí fica difícil agora. Não, então assim, você tem que... Vamos lá, vê só. Qual é a Bíblia brasileira que está certa? Olha, tem muitas Bíblias brasileiras que estão certas. Cadê? Deixa eu ver. Qual é? Apontou aí, diga aí. A tradução Novo Mundo. É o quê? A tradução Novo Mundo. Você é TJ, não, você é TJ. Poxa, mas eu tenho Desconfio 30 logo. Bíblias, Luiz. Olha, a tradução Novo Amado, Calma, TJ, Luiz. que Calma, tem Luiz. mais de vários erros. A palavra Jeová nem aparece no Novo Testamento. Tem, Ó, calma aí, que aparece, Rapidinho, peraí, tá na Bíblia. Peraí, tá na Calma Bíblia. aí. Você Peraí, tá tá na Bíblia. errado. A palavra Jeová Peraí, tá na aparece no Bíblia. Peraí, tá na Shalom, Bíblia. shalom. Um beijo, Peraí, tchau, dá não. Pega Se Apocalipse a Bíblia 19. tá errada, então não é difícil falar. Tá na E minha Bíblia. aleluia, significa o quê? Bota lá na Bíblia do Pentecostal. Não, que a significa minha Bíblia aleluia. tá errada. Porque assim, Tá ó, mesmo. a tua tá certa. A tua Vamos- tá certa. Vamos comparar Calma, cara, texto por texto? calma. Vamos fazer um debate pra ver qual tradução tá certa? Procura saber quem foi o tradutor da tua Bíblia. Acaba Não- nem sequer falava hebraico. Nem Foi uma grego. comissão, foi uma Tá, comissão. Pera aí, comissão. deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Pera aí. Deixa. Shalom, Ô, tchau. Luiz. Tchau. Me responde aí, vamos. Oxê, correu. Vamos fazer uma comparação, Luiz? Eu desafio tu. Pega aí tua Almeida Corrida Infiel e eu pego a tradução Novo Mundo. Vamos comparar? Aí nervoso quando ele viu. Tá mesmo, tá narizes. Narizes aí foi boa, né? Boa tarde. O cara não consegue entender uma coisa tão simples, cara. Não consegue entender uma coisa tão simples, fala que é uma tradução. A pessoa traduziu daquela forma. Ele não consegue entender uma coisa tão simples assim. Ô, foguete. Eu ia mostrar pra ele que a Bíblia dele fala que Lázaro não ressuscitou, cara. A Bíblia dele que o defunto saiu andando. Mas Lázaro não ressuscitou ou tá na Bíblia? É, segunda edição Almeida corrigida, não, cara. Ué? Não, é engraçado, vê só. E o cara vai falar da tradução Novo Mundo, o nome de Jeová não aparece. Se ele pegar a Bíblia dele, a pentecostal, produzida pela própria Assembleia de Deus, lá e ver a palavra, o significado da palavra aleluia, lá vai estar, louvai a Javé. Não aparece. Louvai a Javé. Não, mas agora eu fiquei curioso. O tá na Bíblia falou que Lázaro não ressuscitou, mas tá escrito lá, claro. Aonde? Na corrigida? Mas olha o contexto que ele tá falando. Ele tá falando Não, que na tradução. Lá fala, na corrigida fala que Lázaro não ressuscitou, cara. Não? Não, tá com a tua corrigida aí? Rapaz, deixa eu ver aqui. A tua Bíblia até é corrigida. Eu fiquei curioso agora. Que é isso, cara? Eu postei, até um, eu postei até um vídeo sobre Lázaro hoje. Sério? Aham. Mas tu disse que ele ressuscitou, mostrou na E corrigida. mostrando que Marta, quando Jesus chegou lá, Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Vê aí 11, capítulo 11, por favor. Deixa eu ver aqui. Onde tá? Qual é? É João, acho. Né? É João? João capítulo 11, versículo 43 e 44. Almeida corrigida fiel. Como foi que o irmão chamou aí? Almeida corrigida infiel. Vê só, eu gosto de fazer Almeida Corrida Infiel, Almeida Lascada e Atualizada. Essa daí, O pior que é verdade, mano, aqui fala, e o defunto saiu.
É um zumbi? Entendeu? Ó, o texto diz assim, ó. E o defunto saiu. Diz assim, ó. E tendo, 43, e tendo dito isso, caso Jesus clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Aí a tradução diz, e o defunto saiu. Então Lázaro... Mas o defunto ali é porque ele já estava morto, não? Já estava tipo com um Mas monte ele de- saiu morto ou Não, saiu mas ele vivo? saiu, foi vivo, ele foi Tá falando que o ressuscitado. defunto Ele Não, saiu. rapaz, ali Defunto você tá saiu. dizendo defunto ali é porque ele estava morto, provavelmente tá todo enrolado. Então as outras Bíblias estão erradas, porque as outras Bíblias é assim, o Como homem é que que tá na estivera tradução do morto, tá? Daí, O homem que estivera morto saiu, mas Saiu. o defunto, aqui tá falando de zumbi, rapaz. Mas- Nessa época aqui tava no mas o que apocalipse que, zumbi. mas quando Marta fala que Jesus, se ele tivesse aqui, se você tivesse que Lázaro não tinha morrido, o que que Jesus falou para ela? Entendi, o irmão dele ia ressuscitar, mas eu tô falando aqui, eu não tô dizendo que Mas então Lázaro não Jesus mentiu? Não, calma, eu não tô falando que Lázaro não ressuscitou literalmente, eu tô falando que a sua tradução desmente isso, é isso que eu tô Ah, dizendo. você tá falando da tradução. Isso, da tradução. Eu não tô falando que a E pessoa não aconteceu. Ah, Isso. entendi. Ah. Aí tá falando Ah, aqui. tá, pô, eu tava até preocupado. Não, Eu sei que você tava falando que não aconteceu. Porque se Jesus disse Lázaro vem para fora, ressuscitando Lázaro, aí fala aí que o defunto saiu para fora. Ah, sim, por causa da Ou era um tradução. apocalipse entendi. zumbi, ou era um vírus, alguma coisa. Ah, agora eu entendi o que você quis dizer. Mas ó, essas Bíblias, você usa qual Bíblia, Ramos? É a Eu tô tradução, usando a. Aqui a. Nova tradução na linguagem de hoje. Eu li até com. Eu acho que eu li com. Eu li com um rapaz de outra live e falou que essa Bíblia aqui é boa. Não, tem algumas coisas dela que não são tendenciosas, é Agora verdade. eu achei muito engraçado o Luiz falando assim, ó. Tu não sabe nem o tradutor, você não sabe nem o tradutor da sua Bíblia. A gente não sabe mesmo, não. Agora a gente sabe da de vocês e eles só parece que eram burros, né? Por colocar que Adão tinha narizes, por colocar unicórnio. Tu sabia, Ramos, que a Bíblia Almeida coloca unicórnio? Unicórnio. O Roberto me falou isso aí uma vez. Pô, coloca unicórnio. Diz que o filho mais novo é mais velho do que o pai. O pai morreu com 40 anos e o filho começou a reinar com 42. Como é que o pai morre com 40 e o filho já tem 42? Tem alguns erros, os erros Deixa de eu tradução. responder. Ó, Han, a Bíblia que tu usa lá fala a mesma coisa. Tá? A Bíblia que tu usa, a Bíblia agora fala que o morto saiu. Essa daqui, tu fala também do morto? O morto saiu. Talvez foi eu não sei como que eles fazem para traduzir esses negócios. Vocês pegam no pé da, pé da letra da Você tradução? sabe qual é a diferença? Eu vou lhe dizer. Porque essas Bíblias elas são feitas para vender. Elas não são feitas para você estudar e nem para você amar a Deus. Elas são feitas para vender. Para eles, tanto faz traduzir errado, como já está pronta, bota isso para vender. Para ir mais rápido, né? Isso. A tradução do Novo Mundo não é puxando o saco, e quem está aqui sabe. Ela foi feita com amor. Ela foi feita pensando no leitor. Ela não foi feita para vender. Tá aí, tá pronto. Tem um errozinho aqui. Você lembra da Dark, a Bíblia que a Assembleia de Deus lançou? É a Dake, não? É a Dark Dake. Todo mundo achou uma porrada de erro e mandou para a CPA deste erro, tá? Eu tinha aqui até uma carta de uma pessoa que tinha mandado. Aí a CPA disse assim, mas já foi lançada, já está com milhões de cópias vendidas, a gente vai recolher. Até as concessionárias são mais honestas do que o povo que diz que é de Deus. As concessionárias, quando o carro sai com defeito, quer que elas mandam um aviso em toda a rede social, em todo o jornal. O carro tal, do ano tal, modelo tal, precisa de reparo na peça tal que está dando defeito. Enquanto quando eles lançam uma Bíblia cheia de erro, eles não lançam nada, eles não querem perder. Mas eles estão certos, porque eles sabem que evangélico não vai ler mesmo. Mas isso que eu tá na Bíblia é verdade, eu li. Isso daí é verdade mesmo. Olha, Ramos, se tu tiver aí, eu tenho 30 Bíblias. Inclusive, quem me motivou a ter tanta Bíblia assim foi o Roberto. Quem me motivou a ter tanta Bíblia assim foi o Roberto. E, cara, eu fui comparando todas as Bíblias. Eu tenho aqui 3 interlinear grego, né? É a do Valdir Carvalho Luz, a do Grego da Sociedade Bíblica e a do Paulo Sérgio Gomes. Eu comparando aqui, meu irmão, você vê aquele César Cavalcante falando, chega a dar nojo quando ele fala, dá vontade de vomitar. Uma vez ele num debate com o irmão, o Wesley, inclusive, nunca mais fez live. Ele dizendo sobre Hebreus 1:2, que a tradução do Novo Mundo coloca assim, ó. E por meio de um filho,
Eu A quem vi, fez eu um... vi. Eu Pronto, aí o que assisti esse acontece? Aí o negócio. César, você tá lendo qual Bíblia? Aí eu tô lendo a tradução Novo Mundo. Aí o César fez assim, ó, essa daí é uma das piores. Aí, por quê? Você falou um filho. Não tem isso no grego original. O cara é hebraísta, quer falar de grego. Diz que sabe hebraico, né? Mas, coitado. Aí o que acontece? Ele dizendo que pega aí qualquer a tradução, qualquer Bíblia aí, somente a Novo Mundo. Ele fala ainda assim, ó, somente a Novo Mundo traduz um filho. Ramos, quando eu fui comparar a Bíblia do Peregrino, a Bíblia israelita, elas colocam um filho, pô. A Bíblia do Peregrino é católica, trinitariana, que nem ele. Aí eu fui pegar a do Paulo Sérgio Gomes, que ele é trinitário, né? Ele colocou um filho, pô. Aí fui pegar a do Valdir Carvalho Luz, que também é trinitário, presbiteriano. Ele colocou também um filho. Aí veja a desonestidade desses pastores. Eles dizem que somente é Novo Mundo, mas quando você compara outras traduções de Bíblias, eles engolem seco. Feito ele com o Adriano. Ele estava dizendo um debate aí entre uns irmãos, né? Inclusive o Adriano estava lá, que errado é sempre unidade composta. Quando o Adriano deu uma lapada nele, deu uma jantada nele, ele tentou, não, errado, não sei de que. Aí foi pro contexto, foi antes, foi. E só piorava pra ele. Porque quando ele lia contexto, um homem solitário, sem mãe, sem mulher, sem filho, era errado. Aí ele queria colocar composto em todo canto, ó. Não, aqui ó, é um homem de qualquer humanidade, é um homem de vários. Não, é um homem só. Aí quando questionaram ele lá no rádio dele, aqui geralmente é composto, mas aqui é uma exceção, que é unidade absoluta. Depois que a Adriana deu uma aula nele, foi que ele falou que era unidade absoluta. Olha só que desonesto. Quais textos qual o seu nome mesmo? É GRD? Pode chamar JRD. JRD, aqui. Qual que é as principais críticas que eles têm da tradução da Novo Mundo? Primeiramente que é de graça. Se a tradução Novo Mundo distribui Bíblia de graça, eles vão querer uma tradução boa, uma leitura fácil e é de graça, eles vão perder dinheiro, né? Porque a Bíblia da Assembleia de Deus custa uns 200 conto. Vê só que desonestidade. Então, primeiramente é o dinheiro. Segundamente, eles dizem que a tradução Novo Mundo tem viés teológico. Sendo que eles mesmos colocam viés teológico na Bíblia deles, como por exemplo, eles traduzem Sheol e Hades por inferno, tudo bem, aí no latim é aceitável. Mas eles colocam Geena e Tártaro como inferno, sendo que inferno que vem do latim, o cara que escreveu a Bíblia em latim não colocou inferno para Tártaro nem para Geena, deixou do jeito que tá. Então você vê que ela já tem tendências. Então é nesses pontos aí, tipo, vocês traduzem diretamente fiel ao original e eles meio que tiram um pouco do distorce. Então, porque se traduzir uma Bíblia literal mesmo, literal, ninguém vai entender. É difícil, mas, né? É muito difícil. Se você traduzir literal mesmo, vai ficar um pouco complicado. Ninguém vai conseguir entender. Sim. Aí o que acontece? A tradução Novo Mundo, ela consegue pegar o texto original e fazer com que a pessoa entenda de forma mais fácil. Mais fácil. Eu vou encerrar aqui a live, mas me segue aí de volta. Me segue aí. Vou seguir. À noite eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de como a tradução Novo Mundo ela é superior às outras Bíblias. Tá certo? Me segue aí. Eu vou encerrar aqui, beleza? Beleza. Então pra vocês, um abraço aí. Valeu, meu brother.